E aí, galera? Eu sou aluno de odontologia da Unifagoc, cidade de Ubá. Hoje nós viemos falar um pouco sobre alergia. Definição de alergia. Alergia é uma resposta exagerada do sistema imunológico a substâncias geralmente inofensivas, conhecidas como alérgicos. Essa reação pode resultar em sintomas variados, como coceira, espirros, inchaço e, em casos mais graves, anafilaxia. As alergias são frequentemente mediadas por imunoglobulinas E, que provoca a liberação de substâncias inflamatórias como histamina. Um distúrbio imunológico mediado por imunoglobulina E refere-se a reações alérgicas que a imunoglobulina E desempenha um papel central. Quando o organismo entra em contato com o alérgeno, o sistema imunológico pode produzir imunoglobulina E, que se liga a mastócitos e basófilos. Isso leva à liberação de substâncias químicas, como histamina, que causa sintomas alérgicos como rinite alérgica, asma, urticária e anafilaxia. Esses distúrbios são comuns e podem ser desencadeados por alimentos, grão de pólen, pelos de animais, picadas de insetos, entre outros. A alergia tem se tornado uma preocupação crescente, afetando cerca de 20% da população em áreas industrializadas. Esse aumento pode estar relacionado a fatores como poluição, mudança de estilo de vida, exposição a novos alérgenos e alterações na dieta. Além disso, a urbanização e a diminuição do contato com micro-organismos naturais podem impactar o desenvolvimento do sistema imunológico, contribuindo para uma maior incidência de alergias. Essa tendência ressalta a importância de conscientização e estratégia de prevenção para lidar com esse problema de saúde pública. Agora eu vou explicar como essa cadeia ocorre. Esses pólens passam pelo epitélio, tecido epitelial, e encontram com células do sistema imunológico que moram nessa região. Por exemplo, as células dendríticas. As células dendríticas fará a captação desse alérgeno, migrando para um linfonodo mais próximo, para encontrar o linfócito T. Linfócito T será ativado por essa célula dendríticas que fez a captação do alérgeno na primeira exposição. Também vai ocorrer o direcionamento desses alérgenos para dentro do linfonodo, onde as células B faz a captação desse alérgeno e ela começa a ser ativada. No momento que as células dendríticas está atirando a célula T, ativando a célula T, polariza para a célula T, H2, e também se terá a formação de células T foliculares no momento da ativação. A célula folicular fará o contato com a célula B, vai fornecer citocinas, faz com que essa célula B troque a classe dela e passe a produzir anticorpo imunoglobulina E. Essa proteína fará a distribuição, será distribuída na circulação sanguínea e nos tecidos, onde essa imunoglobulina se liga aos receptores dos mastócitos. E esse processo é chamado de sensibilização dos mastócitos. Quando ocorrer a próxima exposição ao antígeno, esse antígeno se liga à imunoglobulina específica. Ocorrem as ligações cruzadas, porque não vai ser só um antígeno, não vai ser só um anticorpo, vai ser vários. Então, esse anticorpo, ele fará os sinais intracelulares, fazem que os mastócitos desgranulam e liberam seus mediadores, como, por exemplo, a histamina e a citocina. E são esses produtos que fazem a reação alérgica, como a gente já vimos que são as coceiras e espirros e outras reações subcutâneas. Mecanismo imunológico básico. Primeiro contato com o alérgeno. Quando o nosso corpo encontra pela primeira vez algo que causa alergia, como pólen, pelo de animal ou certos alimentos, ele reconhece isso como uma ameaça. Células de defesa apresentam essa substância, o alérgeno, para outras células de defesa, chamadas células T. Essas células T avisam outras células de defesa, chamadas células B, que precisam começar a produzir
tipo específico de anticorpo, chamado IgE. Esses anticorpos IgE são como marcadores que identificam o alérgeno. Preparação do corpo para a próxima exposição. O IgE é produzido pelas células B e conecta às células chamadas mastócitos e basófilos, que ficam espalhadas pelo nosso corpo, especialmente na pele, no nariz, nos pulmões e nos intestinos. Essas células agora, armadas com IgL, estão prontas para reagir rapidamente caso o corpo encontre o alérgeno de novo. Nova exposição ao alérgeno. Quando a pessoa entra em contato com o nosso alérgeno pela segunda vez, o corpo já está preparado para reconhecê-lo. Esse alérgeno ativa os mastócitos e basófilos, fazendo com que liberem várias substâncias, como a histamina, que é a principal responsável pelos sintomas de alergia. O que essas substâncias causam no corpo? A liberação de histamina e outras substâncias causa os sintomas típicos de alergia, como coceira, olhos lacrimejantes, espirros e às vezes até inchaços e vermelhidões na pele. Em algumas pessoas, isso também pode dificultar a respiração. Em casos graves, a reação pode ser intensa em todo o corpo e causa anafilaxia, que é uma emergência médica. Em resumo, quando temos alergia, nosso corpo fica armado e preparado para atacar substâncias que, normalmente, não fazem mal à maioria das pessoas. A próxima vez que encontrarmos este inimigo, o corpo reage liberando substâncias que causam todos os sintomas de uma crise alérgica. Essa imagem mostra o processo de ativação do mastócitos, que são células do sistema imunológico importantes nas reações alérgicas. Mastócitos em repouso revestidos de IgE, da figura A. No primeiro quadro, vemos um mastócito em repouso, que já está coberto por moléculas de IgE ligadas aos seus receptores. Esse mastócito está pronto para reagir, mas ainda não foi ativado porque o alérgeno não está presente. Quando o alérgeno entra em contato novamente com o organismo, ele se liga a IgE na superfície do mastócito, ativando a célula. Essa ativação é representada pela ligação cruzada entre o alérgeno, a IgE e o receptor. Isso desencadeia a liberação de substâncias armazenadas no mastócito. A ativação do mastócito leva à liberação de mediadores inflamatórios, como a histamina e outros lipídios, que provocam uma reação rápida. Esses mediadores causam uma resposta imediata nos músculos lisos e nos vasos sanguíneos, gerando sintomas como coceira, vermelhidão e, em alguns casos, contração das vias aéreas. Além da reação imediata, o mastócito também libera citocina, que são moléculas que recrutam outras células imunológicas para o local da inflamação. Essa segunda fase é conhecida como a reação de fase tardia ou causa inflamação prolongada. Nas imagens C e D mostram mudanças em colorações e nas letras E e F mostram alterações no mastócitos ao microscópio eletrônico. Essa alteração ilustra os mastócitos antes em repouso e depois ativado, da liberação dos gânglios, destacando as mudanças estruturais que ocorrem quando ele libera seus mediadores inflamatórios. Células mediadores chaves. Na imunoterapia e na resposta imunológica, diversas células e mediadores desempenham papéis cruciais. Aqui estão alguns dos principais. Células chaves. Linfócitos T. Células T, CD4+, auxiliares, ajudam a ativar outras células do sistema imunológico, como as células B e os linfócitos T
citotóxicos. Células T CD8+, citotóxicas, reconhecem e destroem células infectadas. Células B produzem anticorpos que se ligam a antígenos, ajudando a neutralizar patógenos e marcando células para destruição. Macrófagos fagocitam patógenos e células mortas, além de secretar mediadores que recrutam outras células imunes. Células dendríticas funcionam como apresentadoras de antígenos, capturando e apresentando antígenos à célula T, ativando a resposta imune adaptativa. Mediadores chaves: citocinas, proteínas sinalizadoras que regulam a atividade das células imunológicas. Exemplos incluem interlúcitas, como IL-2S, que estimula a proliferação das células T, fator de necrose tumoral, envolvido na inflamação e morte celular. Quimiocinas, citocinas que atraem células imunes para locais de infecção ou inflamação. Anticorpos, proteínas produzidas por células B que reconhecem e se ligam a antígenos, ajudando na neutralização de patógenos. Complementem um sistema de proteínas que, quando ativado, ajuda a destruir células patogênicas e facilita a resposta imune. Essas células e mediadores trabalham em conjunto para montar uma resposta imune eficaz, tanto na defesa contra infecções, quanto no reconhecimento e eliminação de células cancerígenas. A imunoterapia muitas vezes visa manipular essas interpretações, como melhorar a resposta do sistema imunológico ao Vou falar com vocês sobre reação imediata e reação de fase tardia. Na reação imediata é a fase aguda. O tempo de início é minutos após a exposição ao alérgeno, geralmente de 5 a 30 minutos. O mecanismo, no caso, na fase de sensibilização, que é a exposição inicial, o sistema imunológico identifica o alérgeno como uma ameaça e produz anticorpos da classe IgE específicos para aquele alérgeno. Esses anticorpos IgE se ligam a receptores presentes na fase de sensibilização, que é a exposição inicial. O sistema imunológico identifica o alérgeno como uma ameaça e produz anticorpos da classe IgE específicos para aquele alérgeno. Esses anticorpos IgE se ligam a receptores presentes na superfície de mastócitos e basófilos. Na próxima exposição ao alérgeno, ele se liga a esses anticorpos IgE já ligados aos mastófilos e aos basófilos. Essa ligação desencadeia a ativação dessas células e a liberação de mediadores inflamatórios, como a histamina, prostaglandina e leucotrienos. Os efeitos fisiológicos são: a liberação de histamina e de outros mediadores causa vasodilatação, que os vasos sanguíneos se dilatam, permitindo um fluxo maior de sangue para a área afetada. Aumento da permeabilidade vascular, que facilita a saída de líquido dos vasos para os tecidos, causando edema, que é o inchaço. Constrição dos músculos lisos. Pode ocorrer nos pulmões, que são broncoespasmos, levando a sintomas como falta de ar, em casos de asma alérgica. Os sintomas clínicos são: na pele, esses eventos podem causar urticária, que é erupções pruriginosas e avermelhadas, e angioedema, que é o inchaço mais profundo. Em mucosas, como a nasal, a reação imediata pode causar rinite alérgica, como espirros, coceira e congestão nasal. No trato respiratório, essa fase pode desencadear broncoespasmos em caso de asma. Na reação de fase tardia, que é a fase crônica, o tempo de início é de entre 4 e 6 horas após a fase aguda e pode persistir por 12 a 24 horas ou mais tempo. Esse mecanismo funciona da seguinte forma: ele envolve
a ativação e recrutamento de várias células inflamatórias, incluindo eosinófilos, neutrófilos, linfócitos T. Nos efeitos fisiológicos são a presença dessas células e a liberação contínua desses mediadores inflamatórios leva à inflamação prolongada, que é responsável pela dor e os desconfortos mais duradouros. Tem também a lesão tecidual, que é o acúmulo de eosinófilos e neutrófilos que liberam enzimas que podem danificar o tecido, contribuindo para os sintomas crônicos. Nos sintomas clínicos, a gente nota em alergias respiratórias da fase tardia, sintomas persistentes como congestão nasal e secreção. Em casos de asma, pode levar a um estreitamento mais duradouro das vias aéreas e aumento da produção de muco, dificultando a respiração. Em doenças de pele como dermatite atópica, pode contribuir para lesões cutâneas persistentes com coceira e descamação. Agora eu vou explicar um pouquinho dessas imagens para vocês. Na primeira imagem, esse gráfico representa a fase de reação alérgica, mostrando a reação imediata ocorre logo após a exposição ao alérgeno e diminui enquanto a fase tardia surge algumas horas depois, com o aumento das manifestações clínicas. Na segunda e terceira imagem, a gente tem que é microscópica, exibe uma seção de tecido mostrando edema, que é o acúmulo de líquido, congestão vascular e presença de eosinófilos, indicando inflamação. Na terceira imagem, que é esse diagrama da pele, mostra a injeção de um alérgeno na pele e as reações ocorrem, como edema, pápula e vasodilatação. Na quarta imagem, temos a fotografia da pele, que exibe uma área com edema e a cicatriz na pele, mostrando os efeitos visíveis de uma reação alérgica na pele humana. Susceptibilidade genética. A susceptibilidade genética refere-se à predisposição que alguns indivíduos têm a desenvolver certas doenças ou condições de saúde, devido a variantes em seus genes. Essa predisposição não garante que a pessoa realmente desenvolverá a doença, mas aumenta as chances, especialmente quando combinada com fatores ambientais e estilos de vida. Por exemplo, algumas condições como câncer, diabetes tipo 2 e doenças cardíacas têm um componente genético significativo. Estudos mostram que pessoas com histórico familiar dessas doenças têm um risco maior de apresentá-las. Essa relação é frequentemente estudada por meio de pesquisas em genética que analisam como as variantes genéticas influenciam a saúde. Além disso, a susceptibilidade genética é um campo em constante evolução. Avanços na genética, como sequenciamento do genoma, têm permitido uma melhor compreensão das interações entre genes e ambientes, ajudando na identificação de biomarcadores que podem prever o risco de doenças. É importante ressaltar que, embora a genética desempenhe um papel crucial, muitos fatores não genéticos, como dieta, atividade física e exposição a toxinas, também influenciam o desenvolvimento de doenças. Portanto, uma abordagem holística considere tanto a genética quanto os fatores ambientais é fundamental para a prevenção de tratamento eficaz. Bom, gente, eu vou falar um pouco sobre doenças alérgicas comuns. Bom, as doenças alérgicas comuns são respostas exageradas ao sistema imunológico, que é a substância normalmente ofensiva do nosso corpo humano. E na maioria das pessoas é conhecido como alérgenos. Bom, essas condições ela incluem como a anafilexia, a asma alérgica, a rinite alérgica, a dermatite atópica, cada uma com uma característica diferente. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre cada uma. Bom, a anafilexia é uma reação sistêmica grave e rápida, potencialmente fatal. Ela pode surgir de forma repentina e representar um risco fatal, como eu já tinha dito, se não for tratada rapidamente. E ela é desencadeada por alérgeno, ou seja, também pode ser desencadeada por alimentos, como amendoim, frutos do mar, leite, pode ser também picada por inseto, medicamentos e até certo tipo de látex. Os sintomas eles podem incluir como dificuldade para respirar, inchaço, queda brusca na pressão,
coceira intensa, vermelhidão na pele. Bom, e o tratamento emergencial é a injeção de adrenalina, que é a epinefrina. Bom, a asma alérgica é uma inflamação crônica das vias exacerbada por alérgeno, que é uma condição respiratória crônica que ataca as vias aéreas que ficam inflamadas e sensíveis com os alérgenos, como a poeira, mofo, ácaros, poluição, pelos de animais. E quando uma pessoa tem essa asma, ela entra em contato, esses alérgenos podem apresentar sintomas como falta de ar, tosse, chiado no peito, sensação de aperto no tórax. E ela não tem cura, mas ela pode ser controlada com medicamentos como os broncodilatadores, que relaxam essas vias aéreas, e corticosteroides inalados, que reduzem essa inflamação. Bom, a rinite alérgica e a dermatite atópica é uma inflamação das áreas específicas, como nariz e pele. Ela é também conhecida como eczema, que é uma inflamação crônica na pele que afeta principalmente as crianças, mas também pode ocorrer em adultos. Bom, ela é caracterizada por lesões avermelhadas, coceira intensa, escamação na pele, que se manifestam principalmente nas dobras dos cotovelos, atrás do joelho, no rosto, nas mãos. Ela é desencadeada por fatores alérgicos, geralmente em ambientes. Tende a piorar com a exposição de substâncias irritantes, como certos sabonetes, roupas, ambientes muito secos, enfim. Bom, e para o tratamento dessas doenças alérgicas comuns, é uma abordagem eficaz com a imunoterapia, que eu vou falar a seguir. Bom, a imunoterapia, ela visa modificar a resposta do sistema imunológico ao alérgeno em vez de só aliviar os sintomas. Ela pode ser especificamente indicada para pessoas que apresentam alergias severas e que não respondem bem aos tratamentos convencionais. Existem formas principais dessa imunoterapia, que é a imunoterapia subcutânea, a imunoterapia sublingual. Bom, a subcutânea, ela é conhecida como as vacinas para alergia, que consiste na injeção de doses gradualmente aumentada de alérgeno aplicada sobre a pele. Esse processo ele desensibiliza e o ajuda o sistema imunológico a tornar menos reativo ao alérgeno ao longo do tempo. O tratamento ele pode durar de 3 a 5 anos e ele oferece resultados duradouros, com redução significativa dos sintomas e da necessidade de medicamentos. E a imunoterapia sublingual, ela envolve o uso de gotas de comprimido que contém pequenas quantidades de alérgenos. Bom, ela é usada embaixo da língua, ou seja, que ela é sublingual. Bom, e essa forma de imunoterapia, ela é menos invasiva. Ela pode ser feita em casa, com monitoramento médico, e é mais indicado para alergias específicas, como a alergia a pólen, a ácaro, e o tratamento é longo e deve ser seguido rigorosamente para alcançar bons resultados. Bom, e para casos mais graves, como a asma alérgica e outras alergias difíceis de controlada, pode ser usado anticorpos monoclonais e bloqueadores do IgE. Esse tratamento mais avançado é o uso do omalizumab. Ele atua bloqueando a ação da imunoglobulina E, que é um anticorpo que desempenha um papel fundamental nas reações alérgicas. E assim, inibindo o IgE, esses medicamentos ajudam a reduzir a resposta alérgica e melhoram os sintomas. Bom, esses tratamentos são indicados para pacientes com alergias graves e crônicas, que não respondem bom ao tratamento convencionais da imunoterapia. Iremos falar agora sobre a função protetora da IgE. A IgE é uma das 5 classes da imunoglobulinas IgA, IgD, IgE, IgG e IgM, e é caracterizada por uma estrutura de monômero. Ela é produzida principalmente por células B, ativas que se diferenciam em plasmócitos, geralmente em resposta a infecções parasitárias ou alérgicos. A produção de IgE é regulada por várias citocinas, que são produzidas por células T-helper do tipo 2.
A IgE é um anticorpo que desempenha um papel fundamental na defesa do organismo contra parasitas, especialmente eumintos, que são os vermes. E, além disso, a IgE está envolvida nas ações alérgicas. Mecanismos de ação da IgE. Ativação dos mastócitos e basófilos. A IgE se liga a receptores na superfície de mastócitos e basófilos. Quando um alérgeno se liga à IgE já fixada, ocorre a ativação dessas células, levando à desgranulação. A desgranulação resulta na liberação de mediadores inflamatórios, como histamina, leucotrienos e prostragladinas, que causam vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular e contração muscular lisa, levando aos sintomas alérgicos. Recrutamento de células imunes. A IgE também desempenha um papel no recrutamento de eosinófilos. Após a ativação dos mastófilos, citocinas como a IL-5 são liberadas, que são fundamentais para a sobrevivência e ativação dos eosinófilos. Os eosinófilos podem, então, atacar parasitas e contribuir para a inflamação alérgica, liberando proteínas tóxicas e citocinas. Modulação da resposta imune. A IgE pode influenciar a produção de outras imuglobinas, como a IgG, que desempenha um papel na resposta imune adaptativa. Além disso, a interação contra a IgE e as células do sistema imunológico ajuda a regular a polarização da resposta imunológica, favorecendo uma resposta TH2, que é crucial em infecções parasitárias. Agora vamos à função protetora. A função protetora da IgE está mais evidente na defesa contra parasitas. A ligação da IgE a esses organismos permite que o sistema imunológico se reconheça e ataque de forma mais eficaz. Parasitas eumintos. A IgE se liga a antígenos e eumintos, promovendo a ativação de eosinófilos, resultando a liberação de mediadores que pode paralisar ou matar os parasitas. Infecções. Em algumas infecções, a resposta da IgE pode ajudar a limitar a disseminação de patógenos e facilitar a recuperação, embora a resposta possa ser mais pronunciada em infecções parasitárias do que infecções bacterianas ou virais. Em resumo, a IgE ela desempenha um papel crucial na proteção contra infecções parasitárias e na mediação de reações alérgicas. Sua ativação e ação são fundamentais para a defesa do organismo, mas a regulação adequada é essencial para evitar reações adversas que podem resultar em doenças alérgicas. Compreender a IgE e seus mecanismos pode ajudar no desenvolvimento de terapias mais eficazes para condições alérgicas e em melhorar a saúde imunológica de forma geral. Depois de aprendermos um pouco sobre alergia, destacamos a importância de diferentes componentes do sistema imunológico, como as células TH2, mastócitos e eosinófilos, no desenvolvimento das reações alérgicas. Esses elementos desempenham papéis essenciais na resposta imunológica a alérgenos, contribuindo para os sintomas alérgicos. Além disso, o impacto das alergias na saúde pública aponta para a necessidade de avanços nos tratamentos, considerando a crescente prevalência de alergias e a busca por opções terapêuticas mais eficazes e seguras. Agradecemos a todos que assistiram até aqui. Espero que tenham gostado da nossa apresentação.